quero te falar para você do nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Eu sou evangélico da igreja Ministério Voz da Verdade. E todos nós sabemos que o nome de Jesus, ele é único, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Mas só que existe algumas contradições que infelizmente não dão toda a honra para esse nome. E isso é uma questão assim complexa, porque não é qualquer um que entende. Sim, porque na verdade ele não foi só um filho de Deus galileu nascido em Belém de Judá. Ele era e é o próprio Deus. E isso que eu vou falar aqui, vocês vão ficar assim um pouco desentendidos. Mas só que infelizmente essa é a verdade. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está dizendo o seguinte: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui nesse versículo, se você olhar pela letra, tem duas pequenas contradições. Está chamando ele de menino, mas também está chamando ele de pai. Jesus na eternidade, ele não era filho de Deus. Ele não era o filho eterno de Deus. Tanto é que aqui está dizendo que ele é o pai da eternidade. Se ele é pai da eternidade, é porque ele é o próprio Deus. Aqui não está dizendo que ele é o filho do pai da eternidade. Aqui está dizendo claramente que ele é o pai da eternidade, ou seja, ele é o próprio Deus, senão não seria o pai da eternidade. E lá em João 1, está dizendo o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus. Esse estava com Deus não quer dizer que a pessoa que era o verbo estava com Deus. Ou seja, não está dizendo que Deus está acompanhado com Jesus Cristo na criação. E o verbo era Deus, ou seja, Jesus que era o verbo, também era Deus. E lá no versículo 14, ele está dizendo que o verbo se fez carne. Se o verbo era Deus, então quem se fez carne foi Deus, não foi o filho dele. E no versículo 10, assim de João mesmo, está dizendo o seguinte: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, olha só, foi feito por ele, não por eles. E o mundo não o conheceu. Irmão, Jesus não era só filho de Deus. Como eu estou falando assim, Jesus era o próprio Deus. Na Santíssima Trindade, como algumas pessoas falam por aí, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ou seja, como Deus Filho. Se ele é segundo, porque lá no livro do Apocalipse está falando que ele é o primeiro e o último. Se ele é o primeiro e o último, não há espaço para nenhum Deus, porque ele é absoluto. Entendeu? Deus sempre foi Espírito. E quando ele se encarnou, ele não deixou de ser esse monstro que habita nos céus e na terra. Né? Por causa da onipresença dele. Agora vamos falar sobre o batismo nas águas. Para você, qual é o batismo certo? Sabe que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos ver isso lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. Olha só.
batizamos em nome, ou seja, tem um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe o sujeito morfológico que está oculto. Toda a regra de português é o seguinte: pai não é substantivo próprio, é substantivo comum. Filho também não é substantivo próprio. Espírito Santo também, isso tudo são títulos. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de um mesmo Deus, não três pessoas. Se é três pessoas é individual, se é individual é antibíblico. Porque Deus, na maioria das vezes, falou em singular, quando ele fala de si mesmo. E os apóstolos que estavam ouvindo isso, entenderam. Pedro, Tiago, João, o João discípulo, porque o João Batista estava morto. E lá em Atos dos Apóstolos, eles batizaram, não foi o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi o nome de Jesus. É este nome que tem poder. A Bíblia fala que Jesus é o nome que está sobre todo nome. Se é sobre todo nome, está acima do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Shaddai, Adonai, Elohim, lá vai. Está acima de Deus, porque Deus não é nome, é adjetivo. Jesus que é o nome de Deus. Eu quero dizer para você que os apóstolos não batizaram errado. Muitas pessoas falam por aí que vai por Jesus Cristo, mas não posso por Jesus Cristo. O Pai tem nome, o Filho também tem nome. O Espírito Santo também tem nome, ou seja, Jesus Cristo. Jesus é o nome de Deus. E eu quero dizer para você que não conhece a palavra, que estuda profundamente quem é Jesus Cristo. Não foi um simples galileu, nascido de Belém, Judá, não. Não foi somente filho de Deus, foi chamado filho quando estava aqui na terra. Não foi o filho que se encarnou, foi Deus que se encarnou. E foi chamado de Jesus Cristo. Ele se encarnou e quando foi chamado de forma humana, foi chamado de filho. E Jesus, para ser chamado filho de Deus, teve que ser batizado. E sobre aquela questão assim, que as pessoas falam que a Trindade estava claramente no batismo de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus era esse Deus que estava no céu. Comprovado dentro da Bíblia. O Espírito Santo que desceu em forma de pomba, o Espírito Santo que desceu em forma de pomba foi uma profecia. Um livro de Isaías. E o livro de João, capítulo 1, versículo 32, fazendo o seguinte: sobre qual você vê descer o Espírito Santo em forma de pomba, é esse que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele se auto-batizou. Não foi a terceira pessoa da Trindade que pousou em Jesus Cristo, não. Tanto é que foi só o João que viu. Todos os apóstolos de Jesus estavam lá naquele dia. E a segunda natureza de Jesus Cristo, que é como Deus, começou a ser manifestada a partir daquele momento. Tanto é que lá em João 2, vai ter uma coisa tremenda lá. Se você quiser ler, pode ler lá. Lá mostra claramente Jesus como um homem Deus. Por exemplo, lá mostra lá Jesus transformando a água para o vinho. Aí Maria, a mãe dele, chega para o filho dele e fala o seguinte: olha, Jesus acabou vindo. E Jesus simplesmente fala o seguinte: olha, mulher, que tem eu contigo? Se você for parar para andar, você quer filho. Se você falar uma coisa para sua mãe, você vai dar uma sua até agora. Desculpa dizer. Mas só que Jesus é uma pessoa mais... as pessoas que estavam ao redor dele seguiram o exemplo dele, por causa que é exemplo de tudo. Jesus foi exemplo de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Ele perdoava os pecados. As pessoas ficavam assim, se indignando com ele, porque só podia perdoar os pecados era só Deus.
que as pessoas não entendiam que ele era o próprio Deus, por isso que ele perdoava os pecados. E botou no assunto. Ela está dizendo lá que Jesus falou para ela o seguinte: mulher, que teu contigo. Mas só que quem estava falando naquele momento não era o filho de Maria. Não era o filho dela. Era o pai dela. Ou seja, Deus. O Deus que falou com ela naquele momento. E se você não aceita, assim quer conhecer essa palavra, visita nossas igrejas. Visita nossa igreja. A igreja de São Paulo fica lá em Santo André. Rua Campos Salles, no centro. 568. Vocês que pregam a Trindade, infelizmente. Vocês que pregam a Trindade, infelizmente, estão cometendo um pequeno deslize bíblico. Porque a Trindade, ela nega o Deus único. E se existe um pecado que a Bíblia mais condena, é a idolatria. Deus falou claramente lá no 10 mandamentos. Primeiro mandamento, olha só, primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo lá, não vou procurar. Por que não falou nós? Deus, ele é um e sempre vai ser um. Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações dele. A Trindade quer dizer três divindades. Ou seja, divindade é indivíduo, ou seja, pessoas. Se é pessoa porque tem mais de um Deus. Vamos conhecer esse Deus verdadeiro. E não vai estar na cabeça que não lê a Bíblia. Estude Jesus profundamente. E essa mensagem que eu tenho para vocês, reflita na Bíblia Sagrada. Porque nela está escrito o nome do único Deus da vida eterna. Lá em João está dizendo, 1 João capítulo 5, versículo 20, está dizendo lá que o Filho de Deus, olha só, o Filho de Deus é o verdadeiro Deus da vida eterna. Está chamando Jesus de Filho e de Deus ao mesmo tempo. Eu não estou negando o Filho dele, porque Filho é a segunda manifestação da divindade. Entendeu? O mesmo Deus que se manifestou como Pai, se manifestou como Filho, e ele se manifesta até hoje como o Espírito Santo. Entendeu? Eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada é um livro completo. Não tem erro nenhum. As pessoas colocam dificuldade. É só isso que eu tenho para falar a vocês. E obrigado pela atenção e amém. Enche o coração de luz e na chama de